Uma das maiores preocupações de quem viaja ou pretende viajar de motorhome é em relação à segurança. Quando nós montamos o nosso motorhome, a gente também estava preocupado com isso, e aí nós pensamos em alguns itens que nos deixam um pouco mais tranquilos. E é sobre segurança que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, mas para falar nesse assunto, segurança no motorhome, segurança durante a viagem, é preciso deixar claro assim que nós vamos falar do nosso estilo de viagem, da nossa maneira de viajar, que é de ficar basicamente parando na rua. A gente muito pouco para em campings. Então, para quem fica em camping, a situação é mais tranquila. Tá? Então esse vídeo vai falar sobre esse nosso estilo de viagem parando na rua. Uma das coisas que é bem interessante, nos dá bastante tranquilidade, é essas câmeras externas que a gente tem na volta do carro. Elas cobrem toda a volta do carro, né? Toda a circunferência do carro, digamos. E então isso nos permite que lá de dentro a gente saiba o que está acontecendo aqui fora, né? E isso nos dá bastante tranquilidade. Vou mostrar ali dentro. Bom, e aqui no quarto, ó, as imagens que são captadas pelas câmeras que estão lá fora, que cobrem toda a volta do carro, a gente consegue ver aqui na televisão. Então, se está acontecendo alguma coisa lá fora, algum barulho, enfim, qualquer coisa que a gente desconfie, né, a gente liga a televisão e consegue ficar acompanhando em tempo real o que está acontecendo lá fora. Isso é ótimo, né? Tu não precisa abrir uma janela, não precisa abrir uma porta, enfim, fica quieto aqui dentro e vendo o que está acontecendo lá fora. E além disso, né, além desse tempo real que a gente consegue ter, essas câmeras elas gravam, né, e ficam armazenadas nesse HDR aqui, ó. As imagens ficam armazenadas aqui por aproximadamente um mês. E o interessante assim, que se não tiver nenhum movimento lá fora, né, por exemplo à noite que fica calmo, as câmeras não gravam, elas gravam mediante algum movimento, elas detectam a presença e aí começam a gravar. Então isso é bom porque elas não ficam armazenando todas as imagens o tempo inteiro, 24 horas por dia, é somente quando tem movimento. Então é um sistema bem legal aí que nos dá uma tranquilidade muito grande. É comum durante a noite a gente escutar algum balanço que às vezes o próprio vento gera no carro, né? E a gente liga, né? O controle da televisão fica do lado aqui do meu lado, né? Eu ligo em um segundo a televisão e já consigo ver o que está acontecendo lá fora. Normalmente não é nada demais, né? Mas isso é muito bom ter a possibilidade de fazer isso rapidamente e ficar bem tranquilo. E aqui no quarto, como eu disse, tem o controle da televisão, né? Que fica já prontinho aqui para ser ligada caso, né, a gente queira ver o que está acontecendo lá fora. Fica do lado da minha cabeça aqui, eu deito desse lado aqui. E tem também aqui, ó, esse dispositivo, né, que alguns chamam de botão do pânico, enfim, é um alarme aqui que é possível disparar quando a gente está deitado aqui. Se eu perceber a presença de alguém lá fora, eu pressiono esse botão por alguns segundos e ele vai disparar uma sirene, uma campainha que não é muito alta, pelo menos aqui de dentro não é tão alta, mas lá fora tem esse som, ó. Ela dispara por cerca de 30 segundos, que normalmente, né, já aconteceu uma vez que a gente acionou, tinha um camarada por perto do carro, a gente fez isso e foi o suficiente aí para ele se afastar do carro. Coisa importante na área externa do motorhome é a iluminação. Esse fator combinado, né, com as câmeras ajudam bastante a gente ver o que está acontecendo lá de fora, né, e até muitas vezes afugentar alguém que se aproxima no escuro, enfim. E para facilitar a filmagem das câmeras, né, é interessante que a gente tenha uma boa iluminação. Aqui desse lado nós temos duas e do outro lado ali tem mais uma que eu vou mostrar na sequência. Aqui desse lado é apenas uma, mas ela é bem forte, é o suficiente aqui para iluminar toda essa lateral do carro aqui. Então é um sistema bem interessante. A gente na verdade sentiu falta um pouco na traseira do carro. Vou mostrar aqui na parte de trás do carro. Quando a gente montou, a gente não imaginava que a gente acabaria levando bicicletas, né?
Mas hoje, se tivesse uma luz aqui atrás, seria interessante, porque até alguém se aproximar, querer mexer nas bicicletas aqui, o simples fato da gente acender uma luz forte aqui atrás já seria suficiente muitas vezes para afastar, né, alguém que esteja querendo furtar. Então a gente sentiu essa falta aqui. Acho que mesmo não tendo isso previsto, né, no planejamento do carro, é importante ter uma luz traseira também, porque dessa forma o carro fica todo ele iluminado. Se quiser acender todas as luzes ao mesmo tempo, vai ficar bem iluminado, e isso por si só já é uma medida de segurança interessante. Outra medida de segurança é a colocação de películas anti-furto. É uma película parecida com essa película fumê que normalmente a gente coloca nos carros para deixar o vidro mais escuro e proteger um pouco do calor, mas ela tem uma camada um pouquinho mais grossa e resistente. Então se alguém tentar quebrar o vidro, o vidro não vai estilhaçar e ela vai resistir a essa quebra, né? Então é uma resistência maior que tem. Se meter um ferro, alguma coisa mais pesada, talvez vai quebrar tudo, né? Mas com o pé ou com a mão, alguma coisa assim, vai dificultar. Então é algo que pode ajudar, né, a evitar esses furtos de objetos que estejam no painel ou dentro do carro. Existem outros dois itens que não são aparentes, e mesmo que fossem, que a gente pudesse localizar, né, e filmar, eu não mostraria, justamente por questão de segurança, que é o rastreador, e o porta-corrente. O rastreador é um dispositivo, né, que é instalado no carro e que permite o rastreamento do carro, né? Se ele for roubado ou furtado, é uma empresa que que opera esse rastreador, ela consegue localizar, e a gente, nesse caso, consegue recuperar o carro, né? Então é uma medida mais extrema. Eu acredito que até para motorhomes isso não seja assim tão necessário, porque não se tem notícia, né, de furto ou roubo do motorhome em si, do equipamento em si, do carro, né? O que normalmente acontece são furtos no veículo, para roubar algum objeto, alguma coisa, mas para levar o carro é bastante improvável. Mas é uma medida de segurança, né? É um carro, uma casa cara, né? Então é uma medida de proteção que pode ser adotada. E a outra coisa é o corta-corrente. O corta-corrente é interessante também, porque também para prevenir o furto ou roubo. Esse, uma vez instalado, ele não tem uma despesa mensal, como é o caso do rastreador. E ele funciona, eu acho que a maioria das pessoas que tem carro sabe mais ou menos como é que funciona, mas o carro é acionado, o carro é ligado e esse dispositivo é acionado. Quem não sabe não vai ter como desabilitar ele. E depois de rodar alguns minutos, alguns quilômetros, o carro simplesmente para, né? A energia do carro é cortada da bateria e o carro apaga. E assim, quem furtou ou roubou o carro não vai ter como seguir adiante e vai abandonar o veículo. Então é uma medida de segurança, né? Para quem achar interessante, pode ser instalado também. O porta-corrente tem um custo mais baixo, né? Porque uma vez instalado ele não tem uma mensalidade. E o rastreamento, sim, esse tu tem que seguir pagando, porque a empresa que opera esse rastreamento paga mensalmente. Bom, depois que nós falamos então dos dispositivos e alguns itens de segurança, vamos falar um pouquinho sobre alguns procedimentos que a gente pode adotar para tornar a viagem mais segura e mais tranquila. A primeira delas, que é meio opcional, assim, né, é a questão de não ir ou evitar ir em cidades grandes. Porque na cidade grande é onde o índice de criminalidade é maior, onde tem mais furtos, roubos, enfim, os riscos são maiores. Além disso, o trânsito é pesado, para estacionar é difícil, tem uma série de desvantagens. Mas tem cidades grandes que a gente quer conhecer, tem atrações turísticas interessantes, então a gente acaba indo, né? Para esses locais, a gente acha ideal assim que se procure um camping, só que em muitas cidades grandes não tem camping. Aí as opções são estacionamentos pagos e outros locais aí que são indicados por campistas. Nós vamos colocar na tela aqui 4 aplicativos que a gente usa e que são bem interessantes para consultar sobre locais para ficar, em qualquer lugar, né? Mas nas cidades grandes também. Seria o iOverlander, o Viva Sobre Rodas, o Camped e, me ajuda, Macamping. Macamping é outro aplicativo aí que a gente pode utilizar para locais de estacionamento. Então consultem esses aplicativos aí
Normalmente vai ter lá a indicação do local, se é seguro, quais as facilidades que tem, se tem água, se tem luz. Então são aplicativos bastante interessantes para a gente consultar, principalmente quando se trata de cidades grandes. Bom, é uma coisa que a gente costuma fazer quando chega nos locais onde a gente vai parar e dormir, é falar com as pessoas que moram na região, né? Aqui, por exemplo, nesse ponto onde a gente está, tem um restaurante aqui na nossa frente, tem um container lá que é uma biblioteca pública, tem pescadores, enfim, vários comércios e moradores daqui da região, né? E a gente costuma perguntar nesses locais sobre a segurança no local, como é que é, né? Se tem policiamento, se a gente vê alguma viatura, a gente pergunta também como é que é a condição do local. Então essa é uma medida interessante. Quando chegar no local, procure falar com as pessoas que vivem aqui para saber, né, sobre essa questão da segurança local. Outra coisa boa também é a gente procurar parar em locais iluminados, né? Aqui nesse estacionamento onde a gente está perfeito, né? Nós temos um poste de iluminação ali, outro lá, então a gente fica bem iluminado. Isso aqui por si só já é uma segurança a mais que a gente tem, né? Fica num local bem iluminado. Evitem ficar em locais muito escuros ou isolados, isso com certeza não é bom. Uma última recomendação seria em relação à escolha do local para estacionar. Procurem estacionar de forma que, se vocês precisarem sair no meio da noite por alguma razão, por alguma situação que surja, seja fácil, não tenha que fazer nenhuma manobra, que vocês consigam ligar o carro, arrancar e sair. Aqui, por exemplo, a gente está estacionado assim, de frente já para a saída, e se precisar sair, tem toda a via pela frente aqui livre. Ok? Bem simples, mas pode ser útil. Bom, pessoal, então era isso. Essas foram as nossas dicas de segurança, os itens e os dispositivos que a gente tem no nosso motorhome, alguns comportamentos que a gente considera que sejam interessantes, né, para a gente se sentir mais seguro. Espero que sejam úteis para quem já viaja de motorhome, principalmente. Deixa nos comentários aí se tem mais alguma sugestão de segurança ou algum dispositivo que possa ser útil para quem viaja de motorhome. E até um próximo vídeo.